Você faz exercícios e faz dieta e mesmo assim seu peso não reduz? Vem comigo com o Léo que hoje nós vamos apresentar o caso de um paciente do Léo que perdeu 12 quilos em aproximadamente 8 meses. Eu sou o Christian, este é o canal da Escola de Emagrecimento, onde o emagrecimento é debatido. E hoje eu estou aqui com o Léo que é nutricionista, para apresentar o caso de um paciente dele que conseguiu reduzir aproximadamente 12 quilos em 8 meses. Olá, tudo bem pessoal? Para quem está nos assistindo, muito prazer, meu nome é Leonardo, eu sou nutricionista. Hoje eu trabalho na parte estética e na linha esportiva também. Nosso estudo de caso hoje, meu, do Christian aqui, a gente vai comentar um pouquinho com vocês as estratégias que eu acabei traçando com esse paciente, que ele estava buscando o emagrecimento / definição muscular. Esse que era o principal objetivo dele. Léo, fala para nós um pouquinho sobre as pessoas que te procuram, por exemplo, o emagrecimento, como é que é a tua abordagem, o que tu resolve na maioria das vezes em relação a essas pessoas. Hoje, na verdade, o grande problema, entre aspas, né, sim, essa questão do sobrepeso. Ele que está ligado a inúmeras doenças relacionadas e também essa questão estética, que o padrão estético hoje está muito incluso na nossa sociedade. Então, Cristian, a maioria do pessoal que me procura é sim buscando emagrecimento. Então, para com que isso ocorra, a gente precisa estar melhorando e reeducando e realinhando a alimentação deste paciente, visando também com toda certeza a adesão ao plano alimentar. A restrição dos alimentos é uma coisa que eu não costumo trabalhar dentro do meu consultório. Então, para te um exemplo você gosta muito de comer chocolate depois de uma refeição, não tem problema. A gente consegue estar inserindo esse doce no plano alimentar, mesmo assim efetivando o emagrecimento. O processo de emagrecimento vai estar acontecendo por mais que esteja comendo coisas que você gosta. A gente não precisa estar comendo o dia todo frango e batata doce, por exemplo, fazer dietas mirabolantes, isso não tem necessidade. É uma questão bem simples de fazer a pessoa entender que ela pode adotar isso como parte do estilo de vida dela e não uma conceituação que fica, digamos, num campo unicamente teórico. Por exemplo, muitas pessoas chegam com ranço, por assim dizer, da dieta, não só para nutricionista, mas para, digamos que é um termo, uma conversa de bar, onde as pessoas elas têm aversão à dieta, quando na verdade o conceito de dieta é uma coisa muito mais abrangente, que é o que a pessoa normalmente faz. Com certeza, Cristiano. Eu percebi isso no consultório também, porque a grande maioria dos meus pacientes hoje já vem com uma ideia de uma dieta. Eu já vou no nutricionista, então eu já vou deixar de comer 2 dias, por exemplo, para mim quando for se pesar vai estar com o peso mais baixo. Entende? Então isso acontece muito, entende? Isso acontece bastante sim. Ou eu vou no nutricionista e eu já sei que eu não vou poder comer pão, que é uma coisa hoje que a grande maioria do pessoal consome, né? E é a primeira coisa que é retirada da dieta de uma hora para outra. Ou, por exemplo, já seguiu uma dieta de algum outro nutricionista, ou já seguiu aquelas dietas da moda, né? Que tem, sei lá, dieta do ovo, dieta da banana, tem uma infinidade de coisas que o pessoal cria hoje na internet, sem nenhum embasamento científico, sem aplicar na prática para ver se realmente funciona. Em relação a essas dietas da moda, obviamente que eu não sou nutricionista, mas isso está num âmbito meio que global no campo do emagrecimento, que envolve tanto nutrição, exercício, quanto cuidado da saúde como um todo. E essas dietas da moda, de maneira geral, elas surtem efeito porque elas estão embasadas num princípio de comer menos. Com certeza. O problema é que quando tu apenas se baseia pelo nome, tu não entende o princípio. E se tu entende o princípio, que o princípio é a redução da comida para que o teu organismo reaja de uma maneira diferente, naturalmente ao emagrecimento. O problema é que essas dietas da moda, assim como qualquer coisa que a pessoa faça forçada por um impulso, não tem aquele fator que a gente chama de adesão. Então, se não tem adesão, a longo prazo a pessoa vai engordar novamente e naturalmente vai viver frustrada porque se ela consegue uma coisa e depois retrocede, naturalmente isso fere a autoconfiança, a autoestima da pessoa, que vai pensar 2 vezes antes de começar mais uma vez. Se torna um ciclo infinito, digamos assim, nessa questão, né, Cristiano? E fora isso, essas dietas da moda que também são muito preocupantes,
essa questão da restrição de alguns determinados alimentos que fornecem energia, que fornecem vitaminas e minerais que são extremamente importantes para a nossa saúde e qualidade de vida. Isso tem um grande impacto também a longo prazo. Se a gente restringe algum alimento em específico que a gente precisa, é complicado a longo prazo, né? Voltando aqui para o nosso caso, então, Léo, sobre tudo isso que tu nos trouxe em relação à tua abordagem, como é que tu utilizou todo esse conhecimento para que esse teu paciente ali reduzisse em 8 meses aproximadamente uns 12 quilos? Falando então sobre o estudo de caso de hoje, é um paciente de 27 anos, ele iniciou comigo com 73 quilos e após 8 meses ele está na faixa aí aproximadamente dos 60 quilos. Claro, isso é uma média de peso que a gente faz entre todo esse período recorrido, esse período de trabalho realizado, né? Tanto na parte da musculação quanto na parte da academia, educação física, essa questão de montar e planejar o treinamento que é muito eficiente. A questão de emagrecimento é um trabalho multidisciplinar, não sou só eu, nutricionista, que vou fazer o paciente emagrecer, mas só o Christian, por exemplo, que vai fazer alguém emagrecer. Deve ser um contexto, deve ser um conjunto de vários profissionais da área da saúde. Fazendo um pequeno comentário em relação a isso, que tem um enviesamento muito forte em relação a até que ponto que o profissional consegue ajudar, Sim. até que ponto que é papel do aluno se ajudar. Isso que eu vou falar pode ser meio controverso, mas eu trago toda essa responsabilidade de emagrecer para a pessoa, porque, como eu sempre falo, quem quer emagrecer não é o profissional, quem vai fazer o plano, tanto alimentar, quanto de exercícios, quanto de qualquer outra coisa, não é o profissional, é a própria pessoa. Então, nesse contexto, não cabe ao profissional o emagrecimento, cabe à própria pessoa. E, nesse sentido, o profissional é digamos, o farol que está iluminando o caminho da pessoa. Só que esse caminho só vai ser percorrido se a pessoa se dispor de maneira mínima a começar a caminhar isso aí e não para mais. E o fato dele ter perdido ali esses 12 quilos mostra que ele se dispôs e realmente conseguiu. O que vai acontecer daqui para frente daí é uma incógnita, porque o futuro só a Deus pertence, como diz o ditado. É isso mesmo, Cristiano. O meu trabalho não vale de nada se a pessoa que está trabalhando comigo mesmo, né, está fazendo dieta, não tiver uma adesão e não tiver um comprometimento, uma consistência para estar seguindo determinado período de tempo do planejamento alimentar. Então, no meu caso, o que foi feito com o meu paciente? Ele chegou para mim com uma alimentação totalmente desbalanceada, porque ele trabalha na parte administrativa. Então, ele fica praticamente o dia todo sentado. O gasto calórico dele diário já é menor do que um carteiro, por exemplo, que fica o dia todo caminhando, né? Só fazendo um parênteses em relação a isso, o que eu observo em relação à pessoa que fica que trabalha o tempo inteiro sentado. Tem a questão de não gastar muita energia, ok, mas tem também a questão em relação à preguiça. Sim. Tipo, a pessoa não quer comer, certo? Quando vai comer, pega uma coisa rápida, porque tipo, já está sentado ali, tipo, já embalou, então vai continuar. Tem nem ser aquela lei da inércia, tipo, ela está sentada, vai continuar sentada. Acaba entrando nessa questão do comodismo, né? É muito mais cômodo tu abrir um pacotinho de bolacha ali na hora do que tu levar de casa um sanduíche. É muito mais cômodo fazer isso. Então, para essa questão de emagrecimento é complicado, entende? E o que foi feito em primeiro momento? Uma reeducação alimentar. Então, a gente planejou a alimentação do paciente de uma forma com que visasse muito a adesão ao plano, ele conseguisse seguir de uma maneira mais correta possível. Como é que foi essa inserção da reeducação alimentar? Tipo, quais que foram os passos que vocês seguiram? Aí eu fui inserindo aos poucos. Tinha coisas que ele gostava muito e eu não podia estar tirando de uma hora para outra da alimentação dele. Porque se eu fosse retirar de um dia para o outro, a adesão do plano alimentar não seria nada bom. Ele ia seguir por 2, 3 semanas e depois ia esquecer de mim, né? É isso que muitas pessoas erram com dieta e com exercício, porque a pessoa começou do ponto 0 e ela quer chegar no 10, mas ela dá um passo do 0 para o 10. De uma hora para outra, né? Se nós colocarmos, por exemplo, uma analogia de escada, ela subir 10 degraus de uma vez só, isso vai dar um estiramento. Se nós viermos para um contexto real, a pessoa tentar subir muitos degraus de uma vez só,
vai dar um problema porque é difícil, vai gastar muita energia e está modificando de forma substancial tudo que ela faz. Então é que a gente falou, é modificar aos pouquinhos para que ela entenda o contexto dessas inserções novas. Com certeza, com certeza. Claro, neste caso ele não tinha nenhum problema de saúde, não tinha colesterol alto, não tinha triglicerídeos alto, absolutamente nada. Então a gente não precisa mudar a alimentação de um dia para o outro, diferente, por exemplo, de algum paciente que tenha um distúrbio nessas funções. Aí sim, ok, a gente precisa mudar a alimentação de um dia para o outro porque é algo de saúde, né? A gente está brincando com a vida dele, na verdade. Então precisa sim estar comendo mais vegetais e reduzir gorduras, por exemplo, se for o caso do colesterol. Mas retornando, o que foi feito foi realmente ter deixado coisas que ele gostava muito, como por exemplo pizza. Ele gostava muito de sair sexta-feira com os amigos. Que ficou na dieta. Que ficou na dieta, que hoje permanece na dieta inclusive, né? Claro, porém não todas as sextas-feiras e, claro, com a dieta da sexta-feira, no caso, balanceada, fazendo com que ele tivesse essa liberdade de estar consumindo essa pizza, tomando essa cerveja nas quantidades adequadas que foram prescritas para esse dia, no caso. Deixando bem claro, com pizza e com cerveja, mesmo assim ele reduziu 12 quilos. Mesmo assim ele reduziu 12 quilos, com certeza. Porque a estratégia nutricional utilizada neste período, por exemplo, a dieta utilizada foi de segunda a quinta um planejamento alimentar específico para a rotina dele, associado com atividade física, e sexta-feira um planejamento, que era o que ele gostava de fazer, pizza, ok, a gente tirava um pouquinho do almoço, utilizava uma estratégia nutricional diferente no café da manhã, por exemplo, lanche da tarde, alguma coisinha com mais saciedade. No sábado ele passava com a família, então o mesmo esquema, não era ele que preparava essas refeições. Domingo, dia do churrasco, então a gente traçava estratégias nutricionais permitindo essa comida, né? Esse alimento que era uma coisa que ele gostava. E para o processo de emagrecimento a gente não precisa retirar coisas que a gente gosta, né? Porque acima de tudo a gente precisa aproveitar também. Entende? Isso é um ponto muito importante. Porque com a gente aproveitando, a adesão à dieta também é muito boa. A gente não vai estar se privando de coisas que a gente gosta, né? Uma coisa que eu ressalto para todas as pessoas que estão começando no processo, e até isso é válido para as pessoas que já estão no processo há bastante tempo. Se nós temos, por exemplo, uma barra de chocolate, nós temos duas possibilidades: comer um pedaço e comer a barra inteira. Sim. A diferença entre comer um pedaço e comer uma barra inteira é que quando eu como um pedaço eu experimento. Quando eu como uma barra inteira, eu estou querendo buscar saciar-me com a barra inteira de chocolate. Isso, de maneira geral, não dá certo, porque quando eu estou tentando suprir minha necessidade de comida com alguma coisa que não deveria, naturalmente, esse excesso vai ter que ser guardado de alguma forma. Se nós colocarmos na questão do peso, esses excessos, naturalmente, eles vão ser armazenados em gordura. Sim. O problema é que não vem só com chocolate, se uma pessoa, por exemplo, está fazendo isso. Vem com chocolate, vem com o lanche que ela faz, vem com amendoim que ela come de noite, por exemplo, ou com muitas outras coisas, naturalmente engorda. Mas no momento que ela entende que ela deve experimentar as coisas, mas não buscar o prazer que aquilo fornece por estar saciando ela, acredito que mora ali um segredo que traz emagrecimento para muitas pessoas. Com certeza, com certeza. O pessoal precisa perceber e enxergar o alimento de forma diferente. Entende? Hoje, por exemplo, principalmente as mulheres, né? Hoje eu já tentei traçar planos alimentares diferentes, por exemplo, no período fértil ali, né? Que geralmente as mulheres têm mais vontade de comer doce, algo que proporciona prazer para elas. Já tentei traçar de um plano alimentar diferente, mas ele não se torna efetivo a longo prazo. Elas não conseguem ter uma boa adesão. Esse que é o ponto. Mas retornando ao estudo de caso aqui, Cristina, após a gente ter fidelizado uma reeducação alimentar efetiva, ele já estava aprendendo a comer de uma forma diferente, muito melhor do que ele comia antes de realizar o nosso trabalho. Nesse momento, faz muito sentido a gente colocar um plano alimentar. Isso. Porque daí não é nem a adesão, mas é o seguir o plano, ele se torna efetivo, não fica só num campo teórico. Com certeza, seguir o plano, ele se torna muito efetivo.
Então, algumas estratégias nutricionais que são importantíssimas para essa questão do processo de emagrecimento, que eu particularmente gosto muito de trabalhar no consultório e eu vejo muito resultado no pessoal, é sim, com certeza, né, matemática simples, redução das calorias de forma gradativa. Hoje, um exemplo, consome 2.000, tu não vai lá estar consumindo 1.000 calorias de um dia para o outro, porque de novo não vai ser sustentável a longo prazo. E vai dar fome. E vai ter fome, com toda certeza. E com fome, a probabilidade do erro da dieta é gigantesca. E fora que a pessoa vai estressada, vai culpar que a dieta tá ruim, que isso aqui. Sim, com certeza. E com o passar do tempo pode inclusive ser um fator para comer ainda mais. Sim. Uma restrição calórica muito brusca induz ao erro. Ponto final. É simples isso na prática mesmo, a gente vê muito, né? Então, uma redução de calorias de forma gradativa, gradual, lenta, visando sim o déficit calórico. Até para essa questão hormonal, né, que a gente não deve reduzir as calorias de uma hora para outra. Então, pensando na questão da comida de forma geral, né, que eu particularmente gosto de utilizar no consultório? Aumentar um pouquinho a quantidade das proteínas nas refeições de forma geral, por dois motivos. A proteína, ela é grande, ou seja, nosso corpo demanda muito mais energia, demanda muito mais calorias para estar absorvendo essa proteína. Segundo motivo, é que essa proteína, por ser muito grande, ela tem uma digestibilidade um pouco mais lenta do que um carboidrato, por exemplo, um pão, um arroz, um macarrão, por mais que seja integral. Entende? Então, isso proporciona saciedade a longo prazo, fazendo com que eu consiga reduzir um pouco mais as calorias do paciente visando o processo de emagrecimento, né? Eu acredito, inclusive, que com base no plano de todas as pessoas que em algum momento teve algum problema. Sim. Assim acontece com tudo na nossa vida. Uhum. A questão de ter sucesso reside justamente no fato de entender que esses problemas possuem alternativa. O que foi um problema no plano desse teu paciente, Léo? Sim, um dos maiores problemas, na verdade, por ele trabalhar na parte administrativa, então na correria do dia a dia mesmo, né, era muito difícil ele tirar um tempo para fazer essas refeições. Então, o almoço dele às vezes era 3 horas da tarde, o café da manhã dele às vezes era meio-dia, ele ficava até mais tarde fazendo essas refeições. Isso sim foi um problema. Porém, o que a gente acabou traçando que foi muito eficiente? Eu acabei adotando isso como uma forma de trabalho também. Foram as metas. Metas a curto prazo, ou seja, metas diárias, que todas elas tinham um enfoque no processo de emagrecimento. Metas diárias, o que ele precisava estar fazendo diariamente para atingir o objetivo final, que seria o emagrecimento. Metas semanais, 3 ou 4 metas que ele precisaria estar realizando semanalmente, e metas a longo prazo, o que ele precisava estar fazendo a longo prazo para atingir esse resultado mais eficiente possível, né? E todas essas metas estão interligadas. Um exemplo, uma meta diária que a gente melhorou muito, os horários dos lanches, por exemplo. Claro, não é via de regra, a gente está comendo de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, mas para o processo de emagrecimento é sim muito eficiente, porque sempre vai ter alguma coisinha ali no teu estômago para estar digerindo, sempre vai ter alguma coisinha ali, teu corpo está pensando, não, tem comida ali, então não preciso me preocupar, não preciso ficar com fome, porque eu sei que daqui a 2 horas, 3 horas eu vou estar comendo mais alguma coisinha, então não tem problema com isso. Então isso foi uma meta que a gente impôs que deu certo, fazer essas refeições num espaço de tempo determinado e essas refeições adequadas. Isso foi bem eficaz também. Tu percebeu que isso teve uma boa receptividade pelos teus pacientes? Com certeza, com certeza. Isso melhora muito. Na prática, o que tu conseguiu observar em relação às metas aplicadas? Olha, na prática, as metas aplicadas são extremamente eficazes por 2 pontos. Um ponto que a gente não retira, de novo, voltando na alimentação, né? Uma coisa de uma hora para outra, a gente faz a redução ou faz um controle mesmo, né? Uma meta seria, por exemplo, tu vai fazer essa semana um corte pegando o exemplo de chocolate, tu vai comer só metade da barra essa semana e na outra semana tu vai comer apenas um quarto dessa barra. Isso. Essas seriam um exemplo de metas semanais, né? Por exemplo, no caso do meu paciente aqui, nessa questão do álcool, que era um grande problema dele, né?
Então ele acabava ultrapassando a prescrição que eu tinha feito para ele de cerveja, que era o que ele mais consumia no final de semana. Então a meta semanal era realmente reduzir essa quantidade aos poucos para fazer com que ele não sentisse falta a longo prazo. Então essa que era uma das metas. Um exemplo, ele estava consumindo 5 longs, né, de cerveja. Aí a gente reduziu para 4, reduzimos para 3, hoje ele está com duas longas que não impactam absolutamente nada no processo de emagrecimento. E ele fica feliz. E ele fica feliz utilizando essas 2 longas. Então essa aqui é a proposta de estar utilizando as metas a longo prazo, né? E a curto prazo também, com certeza. Em relação ao objetivo desse teu paciente, eu acredito que ele não chegou no ponto final que ele deseja. Até porque o ponto final é o último dia da nossa vida. Sim. E até que esse dia não chega, até que eu sei, todas as pessoas têm alguma coisa de plano. A não ser que a pessoa tenha um quadro depressivo que faz ela perder totalmente o prazer pela vida. Mas em pessoas normais isso naturalmente existe. O que vocês planejaram daqui para frente? Quais que são as estratégias que vocês pensam em estar adotando para que esse paciente continue evoluindo, no caso? Sim. Na verdade, ele começou comigo com uma porcentagem de massa adiposa, né, com mais gordura no corpo do que ele gostaria. Então, a primeira estratégia que a gente fez foi retirar essa gordura, tentando permanecer o máximo da massa muscular possível. Só fazendo uma observação em relação a essa restrição de gordura, redução de gordura, que é bem plausível porque tem muita gente que começa um plano para melhora de composição corporal e se pergunta: nesse momento eu foco em ganho de massa muscular ou perco gordura? E uma das questões mais sustentáveis a longo prazo é primeiro fazer essa redução de gordura. Sim. Porque todo o contexto hormonal ele acaba ficando mais regular, mais sincronizado. Inclusive a absorção energética melhora. Então, reduzir a gordura nesse sentido faz muito mais sentido que focar no primeiro momento em ganhar massa muscular. Isso, ganhar massa muscular. E como ele é homem, 90% dos homens querem ganhar mais massa muscular, né? Então a gente finalizou nesse período de 8 meses ali, a gente baixou aproximadamente esses 12 quilos. Claro, a gente acabou perdendo um pouquinho de massa muscular porque isso é um processo fisiológico, isso é normal, mas 90% do peso perdido na balança foi de apenas gordura. Isso é muito importante. Agora, num processo posterior, né, o que a gente vai traçar, já está traçando na verdade, é ter um aumento das calorias visando aumentar a massa muscular e minimizar o máximo possível da gordura, né, minimizar o ganho da gordura a longo prazo. Então essa aqui é a estratégia nutricional utilizada agora neste momento. Esse teu paciente, Léo, ele tem algum problema, por exemplo, de comer bastante ou comer pouco, ou essa questão de estar regulando calorias normalmente é tranquila? Agora está mais tranquilo. Agora está mais tranquilo por todo o trabalho realizado, principalmente nos 2 primeiros meses de reeducação alimentar. Esses 2 primeiros meses, geralmente, com que eu trabalho, né, para fidelizar bem uma reeducação alimentar, é uma média que eu percebi, né? Tem estudos falando que de 20 dias, 30 dias, 21 dias, 15 dias. Isso depende muito também da pessoa, com toda certeza, né? O quanto ela está comprometida a realizar o planejamento alimentar. Mas em torno de 30, 60 dias é uma média que eu percebo no consultório para a pessoa estar aprendendo a se alimentar de uma forma diferente. Então hoje sim, se eu falar para ele comer X coisa em tal horário, é super tranquilo. Ele já entende que isso faz parte do plano. Isso faz parte do plano. Por quê? Porque ele viu o resultado extremamente bom nesse período. Entende? Então foi um resultado bem efetivo. É uma questão muito lógica que as pessoas vivem procurando motivos para se motivar. E uma coisa que motiva qualquer pessoa é o próprio resultado, a não ser que o resultado em si, adentrando numa questão um pouquinho mais complexa, traga algum prejuízo para a pessoa, o resultado em si tende a ser um motivador para que ela comece e continue e alcance alguma coisa um pouquinho maior. Com certeza, com certeza. Conforme vai passando o tempo, os resultados vão vindo e a pessoa vai se automotivando para ter mais resultados ainda. Então essa aqui, na minha opinião, é uma das chaves para o processo de emagrecimento, né? Ter a automotivação a partir de um resultado que ela mesma definiu.
Entendi, isso eu acho muito importante mesmo. Para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e aqui numa tarja do vídeo o Instagram do Léo. Dá uma acompanhada lá no Instagram dele que tem bastante conteúdo. Vou também deixar as informações da Escola do Emagrecimento, dá uma conferida lá também. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para que você continue acompanhando os próximos debates.